Fala parceria, tudo certo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou o Arthur e esse canal tu já conhece, é o Resumos e Mapas Direito, aquele canal que vai direto ao ponto para tratar sobre os principais tópicos de direito para prova de concurso e OAB. E é o seguinte, nós sabemos que para ser aprovado, para obter êxito, tanto nos concursos quanto na OAB, a gente precisa resolver muitas questões, muitas. Não há uma pessoa que tenha sido aprovado que não tenha passado por isso, não tem escapatória. Então, hoje nós trouxemos aqui um novo quadro que é resolução de questões na prática. E o primeiro tópico que nós temos, claro, direito do trabalho, que é o que a gente vem tratando. O primeiro tópico é princípios e fontes, resolução de questões na prática. O e-book já está prontinho, está aqui na tela. Inclusive, para tu ter acesso a esse e-book, é só tu entrar lá no link do Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição. E aí lá tu vai obter esse e-book com 11 questões para tu poder acompanhar melhor a resolução, certo? Só entrar lá e baixar. A primeira questão que nós temos é a questão da CESP, que ela diz o seguinte: João possui uma rede de restaurantes com mais de 100 funcionários, e no ano de 2019, em razão da crise econômica vivenciada no Brasil, a qual atingiu diretamente a empresa, reuniu-se com os funcionários, restando acordada a redução temporária de salários, conforme reduzido a termo pelos funcionários. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir com base no direito constitucional dos trabalhadores e nos princípios que regem o direito do trabalho. Direito constitucional dos trabalhadores. É válido o termo assinado pelos funcionários porque a redução temporária de salários visa a valorização do princípio da continuidade da relação de emprego. Verdadeiro ou falso? É o seguinte, tu tem que te atentar aqui que a questão falou especificamente com base no direito constitucional dos trabalhadores. Ou seja, a gente está falando lá do artigo 7º, tá? Outra coisa que tu tem que prestar atenção também é que a questão está falando do ano de 2019, ou seja, pré-pandemia. Se a gente visitar a Constituição Federal lá no artigo 7º, no inciso 6º nós temos o seguinte: irredutibilidade de salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. O que isso significa? Significa que não é válido, mesmo que seja para preservar os empregos antes de 2019, vamos falar do tempo. Não é válida essa redução de salário, por quê? Porque ela não observou o instrumento do acordo ou da convenção coletiva. Porém, a gente tem que prestar muita atenção na data. Por quê? Porque a questão ela trouxe especificamente o ano de 2019. Ela tenta confundir o candidato. Isso porque no ano de 2020 foi convertida a MP 936 na Lei 14.020. E nessa lei, vamos dar uma olhada. Essa lei a gente está vendo aqui que ela tem a possibilidade de reduzir o salário ou a jornada para manter o emprego. Então o gabarito da questão é errado. Depois na segunda questão nós temos o seguinte, caiu na VUNESP. Assinale a alternativa contrária ao princípio do direito do trabalho. Daí temos alterabilidade contratual lesiva, indúbio pro operário, primazia da realidade, intangibilidade salarial e proteção. Antes de passar o gabarito, vamos relembrar então quais são os princípios do direito do trabalho. Se tu assistiu o nosso vídeo de princípios do direito do trabalho, tu deve ter visto que nós usamos um mnemônico, que é o PCP. O que significa o PCP? O primeiro é a proteção, o segundo é a irrenunciabilidade, o terceiro é a continuidade da relação de emprego, depois temos a inalterabilidade contratual lesiva, primazia da realidade e intangibilidade salarial. Eu te mostrando esse mapinha aqui, fica evidente que a banca fez uma confusão aqui e trocou alterabilidade por inalterabilidade, fez esse joguinho de palavras aqui. Portanto, a resposta, a alternativa contrária ao princípio do direito do trabalho é alterabilidade contratual lesiva, porque a gente viu que o correto é inalterabilidade contratual lesiva. Antes da gente continuar, eu queria te pedir encarecidamente que deixasse o teu like se tu curte esse tipo de conteúdo e se tu visa um cargo público, tá estudando, eu sugiro que se inscreva no canal para receber nosso conteúdo, se puder ativar o sininho, fazer aquele rolê todo para receber conteúdo jurídico, conteúdo de estudo em primeira mão. Depois a gente tem uma questão da FCC que ela diz o seguinte: em relação aos princípios que norteiam o direito do trabalho, considerando-se a doutrina, a legislação e as súmulas de jurisprudência do TST. De acordo com o princípio da intangibilidade contratual objetiva, o conteúdo do contrato de emprego pode ser modificado, caso ocorra a efetiva mudança no plano do sujeito empresarial. Hã? Intangibilidade contratual? Mas espera aí, tu não me falou que tinha intangibilidade contratual. Que princípio é esse?
Exatamente, por quê? Se a gente retornar para o mapa mental que acabamos de desenhar, a gente vê que tem a inalterabilidade contratual lesiva, que significa que o pacto, resumidamente, que o contrato de trabalho ele não pode ser modificado para prejudicar o obreiro. Segundo o professor Maurício Godinho Delgado, esse princípio ele comportaria uma particularização, que seria o princípio da intangibilidade contratual objetiva. Esse princípio ele diz exatamente o contrário. Diz que eventual mudança na figura do empregador não vai afetar o contrato de trabalho. Isso diz respeito àquela questão da sucessão de empregadores e da despersonalização da figura do empregador, essa questão aí. A alternativa A não está correta, a alternativa A está errada. A alternativa B diz o seguinte: o princípio da irrenunciabilidade informa que o direito do trabalho impede a supressão de direitos trabalhistas em face do exercício pelo devedor trabalhista de prerrogativa legal. Vamos lá, o princípio da irrenunciabilidade ele nos remete à ideia de que o trabalhador ele não pode abrir mão dos seus direitos. Então aqui menciona que não pode haver renúncia de direitos disponíveis nem se houver previsão legal, o que torna a alternativa incorreta. A letra C diz o seguinte: não há nenhum dispositivo expresso que atribui aos princípios uma função integrativa, ou que indique a primazia do interesse público na consolidação das leis do trabalho, porque a mesma regula o contrato individual das relações de trabalho. Falou em função integrativa, vamos dar uma passadinha lá no artigo 8º da CLT. O artigo 8º, esse grande artigo, diz o seguinte: as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais do direito. Ou seja, função integrativa dos princípios. Está aqui expressamente dito no artigo 8º. A segunda parte diz, ou que indique a primazia do interesse público sobre o privado. Realmente está no artigo 8º de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Então as duas afirmativas estão incorretas. A alternativa D diz o seguinte: em razão do princípio da primazia da realidade sobre a forma, o juiz do trabalho privilegia a situação de fato, devidamente comprovada, em detrimento dos documentos ou do rótulo conferido à relação de direito material. Esse é o nosso gabarito porque ele diz exatamente o conceito do princípio da primazia da realidade. Fatos importam mais do que documentos. Vamos anotar isso lá no nosso resumo. Depois a E diz o seguinte, a gente já sabe que está incorreta, mas vamos passar por ela também. O princípio da continuidade do contrato de trabalho constitui presunção favorável ao empregador, razão pela qual tanto o ônus da prova quanto seu término é do empregado, nas hipóteses em que são negados a prestação de serviços e o despedimento. Vamos dar uma passadinha lá na súmula número 212 para a gente ler e ver o que está incorreto aqui. O ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negados a prestação de serviço e o despedimento é do empregador, o empregador que tem o ônus, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. A questão aqui fez um joguinho de palavra trocando empregador por empregado, tornando a alternativa incorreta. Agora a gente tem uma questão de fontes. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, fonte autônoma e fonte heterônoma do direito do trabalho. Fiz uma pequena edição aqui no nosso mapa para colocar os dois juntos. E as fontes é o seguinte: as fontes elas se subdividem em fontes materiais e fontes formais. Sendo que as fontes formais se subdividem em fontes formais autônomas e heterônomas. Eu já vou te dar o conceito aqui para a gente conversar, porque só esse conceito que eu vou te dar, tu vai ver que já resolve várias questões. Autônomas são elaboradas pelos próprios destinatários. As heterônomas são impostas por terceiro. Heterônomas. Joguinho de palavras de heterônomas com terceiro. Heterônomas terceiro. Beleza, então vamos voltar para a questão agora. Letra A. Constituição Federal e Lei Ordinária. Constituição Federal, ela é imposta, ela não é elaborada pelos destinatários, e a lei também. Então a alternativa A não é. Convenção Coletiva de Trabalho e Sentença Normativa. Convenção Coletiva de Trabalho é fonte autônoma e sentença normativa ela é imposta, então ela é fonte heterônoma. Aqui está o nosso gabarito. Usos e costumes e acordo coletivo de trabalho. Presta atenção nessa questão aqui. Por quê? Porque a banca está tratando usos e costumes indistintamente como se fosse a mesma coisa.
E tá errado, por quê? Porque segundo o professor Maurício Godinho Delgado, o uso nem é fonte do direito do trabalho. E o costume, sim, é fonte formal autônoma. Então, se por exemplo, tivesse aqui costumes, só costumes e acordo coletivo de trabalho, ainda assim ia estar errada, por quê? Porque os dois daí seriam fontes formais autônomas. Depois nós temos a medida provisória e a convenção coletiva de trabalho. A medida provisória é imposta e a convenção coletiva de trabalho é elaborada pelos próprios destinatários. Então, heterônoma e autônoma. Ficamos com a letra B, então. Depois a gente tem mais uma questão sobre fontes e ela diz o seguinte. As seguintes fontes do direito do trabalho são heterônomas, tá? Voltando lá. Heterônomas impostas por terceiro, autônomas e elaboradas pelos próprios destinatários. Então, convenção coletiva de trabalho, elaborada é autônoma. Leis heterônomas, sentença normativa heterônoma, Constituição heterônoma também. Então, gabarito letra A. Essa foi tranquila. Antes da gente continuar, eu quero te perguntar o seguinte: por algum acaso tu já baixou gratuitamente 0800 total, sem custo nenhum, nossos mapas mentais? Tem mapa mental, inclusive, sobre princípios e fontes. Olha aqui, ó. Olha o PCP aqui, ó. Olha o PCP bem aqui, ó, no mapa mental de graça, ó. E o mapinha de fonte, ó. Fontes formais, fontes materiais. Tem ali o conceito, tem ali a subdivisão, tem esse mnemônico que eu acabei de falar. Dá uma conferida, eu vou deixar o link aí na descrição também. É esse link aqui, ó. Mas tá ali na descrição, é só tu clicar ali, colocar o teu e-mail e vai direto pro teu e-mail, beleza? Vamos seguir então. Depois a questão número 6 diz o seguinte. As seguintes fontes do direito do trabalho são autônomas. Ó, lá ele cobrou heterônomas, aqui ele está cobrando autônomas. Basicamente, isso daqui dá pra gente responder 80% das questões de prova. As bancas, elas não costumam se aprofundar muito. Então, são autônomas exceto costumes, viu? Aqui o costume está sendo tratado como fonte formal autônoma, que é, segundo o professor Maurício Godinho Delgado. Costume é autônoma. Acordo coletivo de trabalho, sim, é autônomo também. Aí, tratados e convenções internacionais favorecidos por ratificação e adesão interna. Sim, esse é o nosso gabarito. E depois a gente tem a D, Convenção Coletiva de Trabalho, também fonte formal autônoma. Eu só gostaria de fazer uma observação sobre os tratados e convenções internacionais, porque é o seguinte, tu tem que prestar muita atenção na tua prova se ele está dizendo que foram ratificados. Por quê? Porque se vier que não foram ratificados, ele não é fonte formal heterônoma. Ele aí vai ser classificado como fonte material, e da mesma maneira que as recomendações da OIT. Questão número 7. Nos termos da consolidação das leis do trabalho, o direito civil será fonte subsidiária e supletiva do direito do trabalho. As súmulas do TST podem criar obrigações não previstas em lei. As súmulas do TST não podem restringir direitos legalmente previstos. As súmulas dos TRT devem interpretar a lei de acordo com os costumes locais. As súmulas dos TRTs podem criar obrigações não previstas em lei, desde que do exercício do poder normativo. Aqui eles estão fazendo um jogo de palavra com o artigo 8º da CLT. Vamos pegar rapidinho. A gente já leu o caput, vamos pegar agora para ler os parágrafos. O parágrafo primeiro é aquela alternativa A. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Não fala direito civil, então a A está errada. Aí o restante eu acho que acredito que faz só uma confusão com esse parágrafo segundo aqui. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editado pelo TST e pelos TRTs não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Então, de acordo com o texto do parágrafo 2º, o gabarito é a letra C. Questão 8. Sobre as fontes do direito do trabalho, marque a alternativa incorreta. Está pedindo a errada. As fontes formais justrabalhistas classificam-se em heterônomas e autônomas. Exatamente, é isso aí que a gente viu aqui. O laudo arbitral, não obstante considerado fonte heterônoma, tá certo, é fonte heterônoma, tem, ao mesmo tempo, importantes características claramente próximas às fontes autônomas justrabalhistas. Certo ou errado? Vamos pular essa daqui e vamos ler as outras. São algumas das fontes heterônomas, impostas por terceiros, do direito do trabalho.
Constituição, lei, tratados e convenções internacionais favorecidos por ratificação e adesão internas, acordo coletivo do trabalho. O finalzinho deixou a questão incorreta, né? Aí, assim, mesmo que tu esteja em dúvida sobre a B, a C tá muito errada. Não tem como não marcar a C porque fonte formal autônoma, porque a ACT é fonte formal autônoma. Heterônomas seriam as normas cuja produção se caracteriza pela imediata participação dos destinatários principais das regras jurídicas. Esse é o conceito contrário, se a gente for ver, o das fontes formais autônomas, né? E é exatamente isso. As heterônomas, elas são impostas, os destinatários, eles não participam da elaboração. Sobre a B, eu penso que a questão ela considerou o fato de que o árbitro em si é um particular. As partes escolhem quem decide a demanda que é submetida, as questões que são submetidas a eles. É uma resolução, é um método particular de resolução de conflitos. Eu imagino que a banca quis considerar isso. Eu não encontrei em livro nenhum isso, mas em alguma doutrina deve estar isso. Questão 9. A teoria julgue as assertivas abaixo em verdadeiro ou falso. A teoria jurídica captou a expressão em seu sentido metafórico. Assim, no plano dessa teoria, fontes do direito consubstancia a expressão metafórica para designar a origem das normas jurídicas. É exatamente isso. O professor Maurício Godinho Delgado ele diz que fonte do direito é uma expressão metafórica, que significa exatamente isso que a questão disse. A 2. As fontes materiais do direito do trabalho sobre a perspectiva econômica estão, regra geral, atadas à existência e evolução do sistema capitalista. Quem trata sobre perspectiva de fonte do direito do trabalho, das fontes materiais do direito do trabalho, é o professor Maurício Godinho Delgado, e isso foi retirado do trecho do livro dele, exatamente esse conceito da perspectiva das fontes materiais. E já vou te dar um spoiler já, que a 3 também é do livro dele e também está correta, é definição do que tá escrito lá. É o significado da perspectiva sociológica das fontes materiais, que dizem respeito aos distintos processos de agregação dos trabalhadores assalariados em função do sistema econômico nas empresas, cidades e regiões do mundo ocidental contemporâneo. Todas as alternativas estão corretas e o nosso gabarito fica a letra D. Questão 10. Dentre as fontes do direito do trabalho, denominadas supletivas, disponíveis às autoridades administrativas e à Justiça do Trabalho para apreciação de casos concretos sem disposições legais ou contratuais concernentes, não figura. Aqui é o artigo 8º de novo e aqui eu vou te falar o seguinte. Quando a gente fala de fontes supletivas, tem um mnemônico que nos ajuda a acertar essa questão que diz já é PUC Direito. O que significa? Se a gente pegar o artigo 8º de novo, a gente vai ver que as autoridades administrativas decidirão por jurisprudência, analogia, equidade, princípios, usos e costumes e normas gerais do direito. Então, esse é o mnemônico. Voltando lá à questão, jurisprudência sim, tem, equidade tem, direito comparado tem, convenção coletiva. O C até poderia confundir, mas não é convenção coletiva, é costume. Então, a alternativa D é o gabarito. O direito ali é o direito comparado, o D, né? O direito aqui que eu coloquei no mapa é direito comparado. Então, nossa última questão é o seguinte. O chamado jus variandi refere-se a casos excepcionais previstos expressamente no ordenamento jurídico, nos quais o empregador poderá alterar o contrato de trabalho unilateralmente, mesmo que em prejuízo ao trabalhador. Tais situações são exceções ao seguinte princípio trabalhista: condição mais benéfica, indisponibilidade, imperatividade, norma mais favorável ou inalterabilidade contratual lesiva. O princípio que a gente tem que diz que os contratos de trabalho eles não podem ser modificados para prejudicar o trabalhador é o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, tá? Então, o nosso gabarito é a letra E. Eu só tenho que te dizer o seguinte, o professor Maurício Godinho Delgado, a banca aqui tratou jus variandi como modificações prejudiciais. Só que o professor Maurício Godinho Delgado, ele faz uma divisão. Ele diz que jus variandi ele divide em ordinário e extraordinário.
O jus variandi ordinário, ele se refere a casos em que modificações que não fazem muita diferença, modificações que não chegam nem a atingir cláusulas do contrato. Por exemplo, o empregador não cobra uniforme. Um belo dia o empregador chega e resolve que todos os empregados têm que usar uniforme. Ou seja, passou a se exigir uma coisa que não exigia. Esse tipo de mudança, o professor Delgado disse que se insere dentro do jus variandi ordinário. E o extraordinário seriam alterações, sim, que são prejudiciais, como, por exemplo, a reversão do empregado. São claramente lesivas, mas autorizadas pelo ordenamento jurídico. A banca que não fez não ia mudar nada no gabarito, mas considerou a alternativa E correta. Então era isso, parceiro. Esse foi o vídeo. Espero que tu tenha gostado desse quadro novo. Por favor, me responda, me comenta aí nos comentários, Se tu curte esse tipo de conteúdo, se tu quer ver mais resolução de questões aqui, deixa aí o teu feedback que vai ajudar muito no projeto. Se ainda não assistiu o vídeo de princípios e fontes, sugiro que assista. Vou deixar aqui no final do vídeo para tu assistir, em algum lugar aqui. E é isso, até a próxima então. Um grande abraço.